Olá, meu nome é Renata Maeri e hoje eu tô aqui para mais um vídeo da série Qualidade para a Vida. O objetivo é contribuir para que a sua rotina seja mais prática, mais simples, com mais equilíbrio, direcionamento da sua energia para uma melhoria contínua, atingindo a consciência e, claro, a qualidade de vida. Para isso, nós usamos algumas ferramentas, processos, técnicas, sempre abordados em grandes fábricas, no meio corporativo e que podem sim ser aplicados para você, para a sua vida, para o seu nicho aí, para o seu ninho. Que tal? E o assunto de hoje é consciência como pilar da sua qualidade de vida e os 5 porquês, que também é muito utilizado na solução de problemas em multinacionais, em geral. Consciência é aquilo que você, quando alcança, quando você toma consciência, que a gente fala, né? É a essência, né? Você não tem como voltar atrás, digamos assim. É a melhoria contínua aplicada realmente. Tipo andar de bicicleta, que você não esquece nunca mais, você não sabe mais como é que é viver sem aquilo? Pois é, fica intrínseco, entra mesmo, entra na gente. Isso é consciência. E os 5 porquês? O que são os 5 porquês? É mais uma técnica que veio da observação do meio ambiente. Lê-se tudo e todos à sua volta. Isso é o meio ambiente, tá? O que são os 5 porquês? É uma tabela, uma matriz, que pode ser utilizada da seguinte maneira. Você coloca os problemas numa coluna e na parte de cima você coloca os porquês. E lá no final você coloca a raiz e a responsabilidade. Dentro dessa matriz, você coloca o problema e vai fazendo essas perguntas dos porquês, até que você sinta a necessidade de parar. Necessariamente não são 5 porquês, pode ser menos, ou quem sabe o problema seja mais complexo e chegue a mais do que 5 porquês. Agora, uma coisa que você precisa fazer para ter certeza que esses 5 porquês estão realmente coerentes, tá correto. Conta uma historinha, vai lendo de lá para frente, de lá para trás, né, do resultado para frente, e aí ela precisa ser uma historinha contada. Então, um exemplo. Bati o meu carro. Renata bateu o carro. Por que você bateu o carro? Porque eu perdi o controle da direção. Por que você perdeu o controle da direção? Porque o pneu furou. Por que o pneu furou? Porque eu bati numa pedra. Por que você bateu numa pedra? Porque estava chovendo e aí eu fui desviar de uma poça muito grande que eu achei que era um buraco. Tá. A gente pode abrir, tá, os 5 porquês. O pneu ter furado ao bater numa pedra, ele também pode ter uma origem, por exemplo, de que o pneu estava careca. E por que o pneu estava careca? Porque a Renata aqui não observou, não fez a manutenção preventiva, digamos assim, não olhou que estava careca, pegou a estrada. Ou porque eu desviei da poça e dentro do que eu desviei dessa poça, por quê? Porque eu estava com maior velocidade do que eu deveria. A responsabilidade e as duas causas são minhas, né? Vou contar a historinha lá da frente para cá. Primeiro do primeiro exemplo. Então, a Renata não estava prestando atenção, estava correndo muito, desviou de uma poça, bateu numa pedra, estourou o pneu, perdeu o controle da direção e bateu o carro no poste. A Renata não viu que os pneus estavam carecas, saiu com o carro, bateu numa pedra, furou o pneu, perdeu o controle da direção e bateu com o carro no poste. Tem coerência nas duas, não tem? Pois é, podem ser duas raízes do problema e as duas, a responsabilidade é minha. Gente, eu tô falando de responsabilidade, não de culpa, tá bom? Culpa envolve julgamento.
E aí a gente está falando de história para outro vídeo, tá? O de hoje é responsabilidade. Quem deve responder por aquilo, ok? Aí, com esse tanto de porquês, talvez você tenha se lembrado de uma coisa muito normal de acontecer no nosso dia a dia com as crianças. É aquela fase dos 5, 7 anos. Mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Pois é, a criança, quando ela faz isso, ela faz exatamente o que a gente está fazendo para a solução do problema. Tô aqui. Chegou a minha pequenininha, tô aqui, tô aqui. Dessa maneira, bom, desse jeito, a gente continua falando das crianças. O porquê, o porquê, o porquê. Ele está buscando a raiz do problema, a essência. E dessa maneira, ele vai construir os valores, os princípios dele, né, da criança, do jovem, digamos assim. E assim é que chega a consciência, a verdade. É aquilo que vai ficar lá dentro. Lembra que a gente falou no início o que é consciência? É dessa maneira. Bom, fechando então, como que você pode simplesmente brincar com os seus 5 porquês? É você conversar com seus botões. Quando você tiver um problema, e lembre-se, problema é aquilo que tem solução, tá? Problema não é a vida acontecendo. Tá bom, é minutinho. Filha, mamãe tá gravando aqui, espera um pouquinho. São as conexões naturais que regem a nossa vida e dimensionam a nossa qualidade de vida. Ó, te convido então. Convida aí com seus botões. Fala pra eles por quê, por quê, por quê, por quê, por quê. A hora que a vulnerabilidade aparecer, a hora que você se sentir exposto demais para si mesmo, respira fundo, porque pode estar aí a solução desse problema. Que tal? Vamos experimentar? 5 porquês chegando na consciência. Qualidade de vida, melhoria contínua. Tô aqui esperando seu comentário, tá bom? Beijo no coração.